Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 11 de março de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos no ano terceiro de 1860. Esse trabalho é conduzido pelas nossas irmãs Aramita e Carla. Vamos envolver a Carlinha para fazer a nossa prece de gratidão. Amado Jesus, graças te damos por essa oportunidade de estudo, de trabalho, de encontro, de fraternidade. A tua misericórdia para conosco é imensa e nós te somos gratos porque sabemos que muitos gostariam de estar aqui e nós somos aqueles que podemos. Te agradecemos essa liberdade, essa liberação do nosso caminho diário para aprender um pouco mais. Que nessas lições a gente aprenda o caminho da vida eterna, da vida espiritual, na qual a realidade se impõe sem farsas, sem máscaras, e te pedimos que na hora que nossas máscaras caírem, tenhamos coragem de olhar para frente. Ajuda-nos hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Hoje vamos dar início a Maria de Agreda, fenômeno de bicorporeidade. Num compêndio histórico que acaba de ser publicado sobre a vida de Maria de Jesus de Agreda, encontramos um fato extraordinário de bicorporeidade que prova que tais fenômenos são perfeitamente aceitos pela religião. Nós não vamos falar da Maria agora porque ele vai contar durante o texto. O fenômeno da bicorporeidade, ele está descrito bem no Livro dos Médiuns, no capítulo 7, no item 114. Está no nosso canal. É verdade que para certas pessoas as crenças religiosas não têm mais autoridade do que as crenças espíritas. Mas quando essas crenças se apoiarem sobre as demonstrações dadas pelo Espiritismo, sobre as provas patentes que ele fornece por uma teoria pessoal de sua possibilidade, sem derrogar as leis da natureza, e de sua realidade, por exemplos análogos e autênticos, será forçoso render-se à evidência e reconhecer, fora das leis conhecidas, a existências de outras que ainda pertencem aos segredos de Deus. Maria de Jesus nasceu em Agreda, cidade da Castela, em 2 de abril de 1602, de pais nobres e de virtude exemplar. Muito jovem ainda, tornou-se superiora do mosteiro da Imaculada Conceição de Maria, onde morreu em estado de perfeição espiritual. Eis o relato que se acha em sua biografia. E ela desencarnou em 24 de maio de 1665, aos 63 anos. Então, o que é que ele vai relatar daqui para frente? Foi publicado, um livro sobre a vida de Maria de Jesus de Agreda. E ele, lendo essa biografia dela, viu que lá está descrito um fenômeno de bicorporeidade. E ele está relacionando isso, que isso não é só coisa do espiritismo. Isso é coisa que a religião é aceita, e ele está falando aqui da religião católica. Claro que ele está dizendo que tem pessoas que desprezam as crenças religiosas, mas ele está descrevendo o fenômeno que acontece não só no espiritismo. E a Maria de Agreda, ela nasceu em 1602 e desencarnou em 1605, muito antes da compilação da doutrina espírita. Tirado do livro, do compêndio da história dela. Por maior que seja a nossa vontade de resumir,
Não podemos deixar de falar aqui do papel absolutamente excepcional de missionária e de apostolado que Maria de Agreda exerceu no Novo México. O fato que vamos narrar, cujas provas incontestáveis provariam por si sós quão elevados eram os dons sobrenaturais com que Deus havia enriquecido sua humilde serva e quão ardente o zelo que ela nutria no coração pela salvação do próximo. Nas suas relações íntimas e extraordinárias com Deus, ela recebia uma viva luz, com a ajuda da qual descobria o mundo inteiro, a multidão dos homens que o habitavam, entre os quais os que ainda não haviam entrado no seio da igreja e estavam em evidente perigo de perder-se para a eternidade. Então, ele está dizendo aqui, a Maria de Agreda, ela era madre, né, do mosteiro da Imaculada Conceição de Maria. Ela não saía às ruas, ela era Reclusa. Ela era reclusa, vivia no claustro. Mas ele está dizendo aqui, dos dons sobrenaturais de Deus, que ela recebia uma viva luz com a ajuda da qual descobria o mundo inteiro. Ou seja, sem sair do claustro, ela se desdobrava no fenômeno de bicorporidade e conhecia o mundo inteiro, a multidão dos homens que habitavam, entre os quais não havia encontrado o seio da igreja. Então, ela já sempre teve isso. Desdobramento, ainda não Desdobramento, Ela já se desdobrava. Né? À vista da perda de tantas almas, Maria de Agreda sentia o coração partido e, em sua dor, multiplicava preces fervorosas. Deus a fez saber que os povos do Novo México apresentavam menos obstáculos para a sua conversão que o resto dos homens, e era especialmente sobre eles que a divina misericórdia queria derramar-se. Ela estava em Castela e o Novo México é aqui na América. Então, América do Norte, que nessa época fazia parte ainda da Espanha, era posse do Reino da Espanha. Depois que os Estados Unidos brigaram e tomaram o Novo México do México. Mas então, ela está na Europa e foi levada para conhecer o pessoal lá do Novo México, aqui na América. Esse conhecimento foi um novo aguilhão para o coração caridoso de Maria de Agreda, que do mais profundo de sua alma implorou a clemência divina em favor desse pobre povo. O próprio Deus lhe ordenou que orasse e trabalhasse para tal fim, e ela o fez de maneira tão eficaz que o Senhor, cujas razões são impenetráveis, operou nela e por ela uma das maiores maravilhas que a história pode relatar. Certo dia, tendo-a o Senhor arrebatado em êxtase, no momento em que orava insistentemente pela salvação daquelas almas, Maria de Agreda sentiu-se de repente transportada para uma região longínqua e desconhecida, sem saber como. Então, na igreja, o êxtase é desprender-se subitamente em transe, fora de si, caracterizado pela intensificação extrema de vários sentimentos. Pra gente é desdobramento, não é êxtase, né? Achou-se então num ambiente que não era o da Castela e experimentou os raios de um sol mais ardente que de costume. Homens de uma raça que jamais tinha encontrado estavam diante dela e Deus lhe ordenava que satisfizesse seus caridosos desejos e pregasse a lei e a fé santa àquele povo. A estática, que está em êxtase, para nós seria a desdobrada, de Agreda, obedecia à ordem. Mas aqui ela já está em bicorporeidade, porque agora ela... Isso. Agora ela já está em bicorporeidade. Estática é um negócio separado, né? Não, para a igreja é outro tema. Estática é aquele que está em êxtase. Que ela está em êxtase. Transportado para fora de si. Ela está em transe. É uma outra colocação. É, porque ele está tirando do livro.
Ela está em transe aqui. Ela O está em corpo transe. dela tá em Castela, no mosteiro, e o perispírito dela tá no Novo México, Materializada. materializado. É. Esse que é o fenômeno de bicorporeidade. Achou-se então num ambiente que não era o da Castela e experimentou os raios de um sol mais ardente que de costume. Ou seja, o sol estava bem quentão e ela estava sentindo essa temperatura, né? Não era Que só. é diferente da Europa, né? Novo México. Homens de uma raça que jamais tinha encontrado estavam diante dela e Deus lhe ordenava que satisfizesse seus caridosos desejos e pregasse a lei e a fé santa àquele povo. A estática de Agreda obedecia à ordem. Pregava a esses índios em sua língua espanhola e os infiéis entendiam como se ela lhes falasse em sua língua materna. Seguiram-se conversões em grande número. Voltando do êxtase, esta santa mulher se achava no mesmo lugar em que estava no começo do arrebatamento. Não foi apenas uma vez que Maria de Jesus desempenhou esse maravilhoso papel de missionária e de apóstolo junto aos habitantes do Novo México. O primeiro êxtase do gênero ocorreu em 1622, mas foi seguido de mais 5 êxtases do mesmo tipo, durante cerca de 8 anos. Maria de Agreda encontrava-se frequentemente nessa mesma região para continuar o seu apostolado. Parecia-lhe que o número dos convertidos tinha aumentado prodigiosamente e que uma nação inteira, com o rei à frente, estava resolvida a abraçar a fé em Jesus Cristo. Ou seja, ele está descrevendo aí, na biografia dela, 6 fenômenos de bicorporeidade num período de 8 anos, que começou em 1622, ela indo lá e ensinando, né, a fé e a lei, como ela queria e como muito ela orou e pediu a Deus. Ela via ao mesmo tempo, mas a grande distância, os franciscanos espanhóis que trabalhavam pela conversão desse novo mundo, mas que ainda ignoravam a existência desse povo que ela havia convertido. Tal consideração levou a Maria de Agreda a aconselhar os índios que mandasse alguns dentre os índios, ir falar com os missionários franciscanos, pedir que viessem ministrar-lhes o batismo. Foi por esse meio que a divina providência quis dar uma espetacular manifestação do bem que Maria de Agreda havia feito no Novo México por sua pregação estática, em êxtase e para nós em bicorporeidade. Ela estava no claustro dela, em oração, né? E desdobrou, o corpo ficou e o perispírito foi, materializou e estava catequizando lá os índios. Um dia, os missionários franciscanos que Maria de Agreda tinha visto em espírito, mas a grande distância, viram-se abordados por um grupo de índios de uma raça que ainda não tinham encontrado em suas excursões. Estes se anunciaram como enviados de sua nação, pedindo a graça do batismo com grande insistência. Surpreendidos com a vista desses índios e mais espantados ainda pelo pedido que faziam, os missionários trataram de saber a sua causa. Os enviados, os índios, responderam que desde muito tempo uma mulher havia aparecido em seu país anunciando a lei de Jesus Cristo. Acrescentaram que essa mulher desaparecia por momentos sem que se pudesse descobrir o seu retiro, que lhes fizera conhecer o verdadeiro Deus e lhes aconselhara que fossem aos missionários a fim de obterem para toda a nação a graça do sacramento que resgata os pecados e transforma os homens em filhos de Deus. A surpresa dos missionários cresceu ainda mais quando, interrogando os índios sobre os mistérios da fé, os encontraram perfeitamente instruídos de tudo o que é necessário para a salvação. Os missionários tomaram todas as informações possíveis sobre essa mulher,
Mas tudo quanto os índios puderam dizer foi que jamais tinham visto uma pessoa semelhante. No entanto, alguns detalhes descritivos da roupa levaram os missionários a suspeitar que aquela mulher portasse hábitos de religiosa. E um deles, que tinha consigo o retrato, ainda viva, da venerável Madre Luísa de Carrión, cuja santidade era conhecida em toda a Espanha, o mostrou aos índios, pensando talvez que pudessem reconhecer alguns traços da mulher apóstolo. A Madre Luísa de Carrión, ela nasceu em 1565 e desencarnou em 28 de outubro de 1636. Ou seja, quando aconteceu isso, ela ainda estava viva, né? E porque ela era muito conhecida por seus sucessos místicos e por seus grandes dotes musicais e líricos. Então, ela era conhecida de quase todo o pessoal do clero. E ele tinha consigo um retrato da Madre Luísa de Carrión e mostrou aos índios para perguntar se era ela. E os índios, depois de examinarem o retrato, responderam que aquela mulher que lhes havia pregado a lei de Jesus Cristo, na verdade, tinha um véu, como esta, cuja imagem lhes era apresentada, mas que pelos traços do rosto era completamente diferente, sendo mais jovem e de grande beleza. Porque nesse ano de 1622 a 1630, a Luísa de Carrión, ela já estava próxima, mais 6 anos ela desencarnaria, então ela já tinha mais de 50 anos. E a de Agreda não, era jovem ainda. Então, alguns missionários partiram com os emissários indígenas para recolher entre eles tão abundante colheita. Após vários dias de caminhada, chegaram ao meio da tribo, sendo acolhidos com as mais vivas demonstrações de alegria e reconhecimento. Na viagem, puderam constatar que em todos os indivíduos daquela raça a instrução cristã era completa. O chefe da nação, objeto de especial solicitude da serva de Deus, quis ser o primeiro a receber a graça do batismo com toda a sua família. Seguindo seu exemplo, em poucos dias, a nação inteira também foi batizada. Não obstante esses grandes acontecimentos, ainda ignoravam quem era a serva do Senhor que tinha evangelizado esses povos e nutria-se uma santa curiosidade e piedosa impaciência por conhecê-la. Sobretudo, o padre Alonso de Benavides. Padre Alonso de Benavides, ele nasceu em cerca de 1578 e desencarnou em 1635, com cerca de 57 anos. Foi um frade franciscano português que trabalhou nas missões espanholas do Novo México. A este frade se deve a primeira referência escrita do povo navarro, que é justamente o povo que vive no Novo México. Então, Padre Alonso de Benavides estava impaciente. Ele era o superior dos missionários franciscanos do Novo México. Queria romper o véu misterioso que ainda cobria o nome dessa mulher apóstolo, aspirando a voltar momentaneamente à Espanha para descobrir o retiro dessa religiosa desconhecida que havia cooperado prodigiosamente para a salvação de tantas almas. Em 1630, pôde, enfim, embarcar para a Espanha e se dirigiu diretamente a Madrid, onde então se encontrava o geral de sua ordem. Benavides lhe deu a conhecer o objetivo que se havia proposto ao empreender sua viagem à Europa. Ou seja, descobrir quem era a santa. Ele foi lá para o geral de sua ordem, ou seja, O chefão. O franciscano, o chefe, disse: ó, chefe, eu estou precisando saber quem é essa mulher que foi lá com a tribo Navarro e fez essa catequese. O geral conhecia Maria de Jesus Agreda
e, conforme o dever de seu cargo, tivera de examinar a fundo o íntimo dessa religiosa. Conhecia, pois, a sua santidade, tão bem quanto a sublimidade dos caminhos em que Deus a havia posto. Veio-lhe logo o pensamento de que essa mulher privilegiada bem podia ser a mulher apóstolo de que lhe falava o padre Benavides, a quem comunicou suas impressões. Deu-lhe credenciais, pelas quais o constituía seu comissário, com ordem a Maria de Agreda para responder com toda simplicidade às perguntas que lhe julgasse por bem dirigir-lhe. Com tais despachos, o missionário partiu para Agreda. A humilde irmã se viu assim obrigada a revelar ao missionário tudo quanto sabia com referência ao objeto de sua missão junto a ela. Confusa e ao mesmo tempo dócil, relatou a Benavides tudo quanto lhe tinha acontecido em seus êxtases, acrescentando com franqueza que ignorava completamente o modo pela qual sua ação tinha podido exercer-se a tão grande distância. Benavides também interrogou a irmã sobre as particularidades dos lugares que tantas vezes deveria ter visitado e percebeu que ela estava muito bem informada sobre tudo que se relacionava com o Novo México e os seus habitantes. Ela lhe expôs, nos mínimos detalhes, a topografia dessas regiões e lhes desvendou, servindo-se mesmo dos nomes próprios, como o teria feito um viajante depois de vários anos passados nessas regiões. Acrescentou até que tinha visto Benavides e seus religiosos várias vezes, indicando os lugares, os dias, as horas, as circunstâncias e fornecendo detalhes especiais sobre cada um dos missionários. Compreende-se facilmente o alívio de Benavides por ter, finalmente, descoberto a alma privilegiada de que Deus se tinha servido para exercer sua ação miraculosa sobre os habitantes do Novo México. Antes de deixar a cidade de Agreda, Benavides quis redigir uma declaração de tudo quanto havia constatado, quer na América, quer em Agreda, nas suas conversas com a serva de Deus. Nessa peça, exprimiu sua convicção pessoal no tocante à maneira pela qual a ação de Maria de Jesus se fizera sentir nos índios. Inclinava-se a crer que tal ação tinha sido material. Sobre o assunto, a humilde religiosa sempre guardou uma grande reserva. Apesar dos incontáveis indícios que levaram Benavides a concluir pelo que, antes dele, já havia concluído o confessor da serva de Deus, indícios que pareciam acusar uma mudança corporal de lugar, Maria de Agreda sempre persistiu em crer que tudo se passava em espírito. Na sua humildade, era fortemente tentada a pensar que o fenômeno não passasse de mera alucinação, embora de sua parte inocente e involuntário. Mas o seu diretor, que conhecia o fundo das coisas, pensava que a religiosa fosse transportada corporalmente em seus êxtases aos locais de seus trabalhos evangélicos. Apoiava sua opinião na impressão física que a mudança de clima provocara em Maria de Agreda na longa série de seus trabalhos entre os índios e na opinião de várias pessoas doutas que ele consultara em grande segredo. Ou seja, do sol ela chegava bronzeada. As mudanças físicas eram essas. E ela sabia, ela andava por lá. Seja como for, o fato permanece sempre como um dos mais maravilhosos de que se tem falado nos anais dos santos e é muito apropriado para dar uma ideia verdadeira, não só das comunicações divinas que recebia Maria de Agreda, mas também de sua candura e de sua amável sinceridade. Esse texto não é texto de Kardec, é um texto que está transcrito, integralmente do livro A Maria de Jesus de Agreda. É um compêndio histórico da vida dela. Isso é uma biografia que foi feita por católicos.
E aí Kardec termina e não diz palavra. Basta, os fatos bastam por si só aqui que a igreja tem representantes da bicorporeidade e bem relatado e bem levantado para nada mais precisar falar. E que não precisa, por exemplo, a Maria de Agreda, ela não sabia como isso acontecia. Tanto que ela achava que era alucinação e que ela ia só em espírito. Mas, ao mesmo tempo, tinha as mudanças físicas e todos os relatos do que ela via e viveu lá. E na Igreja Católica a gente tem vários relatos de santo que estão num lugar e aparecem no outro. Então, assim, é bem exuberante esse fenômeno dentro, relacionado e coletado todos os dados sobre o fenômeno da bicorporeidade. Tem algo aqui meio... Tem que deixar realmente uma exclamação e uma interrogação. Apoiava sua opinião na impressão física que a mudança de clima provocava em Maria de Agreda. Porque o que acontece? O corpo físico ficava na Europa. Ela ia para o México, lá se materializava no processo da bicorporeidade. Então, ele se materializa porque ela interage, ela toca. Então, a gente tem que ver isso. Ela tocava, ela interagia, ela estava materializada, era uma aparição. Várias pessoas a enxergavam, então tudo indica que ela estava materializada. Então, impossível. O corpo perispiritual, ele interfere, mas não nesse nível. De ela pegar o sol de lá, lembra que ela está materializada no corpo e tem um tempo específico. E isso refletir no corpo dela que está adormecido na Europa. Não tem como. Nós sabemos que a ação do corpo perispiritual no corpo físico é resultado dos nossos comportamentos, nosso comportamento emocional. Vamos dizer aqui que eu sou um dependente químico, eu adoeço o meu corpo e vai adoecendo o corpo perispiritual. Agora, a nível vamos dizer que eu vou malhar em espírito e perispírito, eu vou materializar e vou malhar, e o corpo que está lá deitado vai sofrer as consequências disso? Então, meio complexo isso daí, né? Aviso. Lembramos aos nossos leitores que a obra intitulada Instrução Prática sobre as Manifestações Espíritas está esgotada e será substituída por outra bem mais completa sob o título de Espiritismo Experimental. Encontra-se no prelo e aparecerá no mês de dezembro. Nota. Allan Kardec refere-se ao Livro dos Médiuns, que surgiria em janeiro de 1861. Lembramos igualmente que a segunda edição da história de Joana d'Arc, ditada por ela mesma, a senhorita Hermance Dufour, está à venda. O seu sucesso não diminuiu. É sempre lida com o mesmo interesse pelas pessoas sérias, partidárias ou não do espiritismo. Essa história será sempre considerada uma das mais interessantes e mais completas já publicadas. Allan Kardec. E assim finalizamos o estudo de hoje e finalizamos também o mês de novembro. Se Deus nos permitir, entraremos agora em dezembro, o último mês do ano de 1860. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. E agradecemos aos amigos espirituais e ao nosso Senhor Jesus por essa oportunidade e até o nosso próximo estudo, se Deus assim permitir.